Olá para você que sintoniza a nossa programação. Nosso muito obrigado por ligar a TV nesse momento em que entra no ar o conhecimento da fé, o seu compromisso com a nossa catequese bíblica, o aprofundamento na palavra de Deus. Seja bem-vindo, bem-vinda a esse nosso encontro. Muito obrigado por nos receber na sua casa e onde você está, através da televisão. O nosso programa Conhecimento da Fé, você já sabe, é sempre às quartas, às 9h30 da noite e aos sábados, 12h30. Muito obrigado pela sua audiência. No início desse programa, te convido a se colocar na presença de Deus. Quero te convidar a rezar. Pedir ao Pai Eterno que nos envie o seu Espírito Santo para nos auxiliar a compreender melhor a sua palavra. Meu Senhor e meu Pai, teu Santo Espírito enviai sobre nós, para que possamos compreender e acolher a tua santa palavra. Que possamos conhecer o seu amor e a sua misericórdia. Que possamos buscar servir aos nossos irmãos e irmãs na experiência da comunidade, para que através de nossa vida possam visualizar os seus ensinamentos, pela graça e pelo poder do Espírito Santo. Amém. Amém. E para falarmos hoje sobre liturgia bíblica e espiritualidade na Bíblia, o desenvolvimento da espiritualidade cristã, aquilo que levou muitas pessoas que nos precederam na fé a crer na presença de Deus, revelada na pessoa de Jesus pelo Espírito Santo, e tudo isso naquilo que a palavra nos apresenta na revelação, nós temos a oportunidade de receber dois convidados muito queridos e importantes para nós no dia de hoje. O Frei Fernando Inácio Peixoto de Castro, frade franciscano e professor de Sagrada Escritura, e o Antônio Canuto, leigo colaborador da Comissão Pastoral da Terra, CPT, que ajudou na criação do material bíblico com o título Deus na Vida do Povo. Frei Fernando, seja bem-vindo. Obrigado. Antônio Canuto, seja bem-vindo. Muito obrigado, é uma satisfação estar aqui com vocês. A satisfação é toda nossa. Quando a gente começa falando sobre espiritualidade e liturgia bíblica, eu começo perguntando para o Frei Fernando. A Bíblia, nós poderíamos dizer que ela, nas narrativas, em muitos momentos, ela fala de celebrações, de festas, tudo que vem diante daquilo que era o calendário do povo, mas que também fazia parte do exercício da liturgia, por assim dizer, daquela época, daquele momento. Como a gente entende esse desenvolvimento aí no contexto da palavra? Eu começaria citando a segunda carta de São Paulo a Timóteo, nos capítulos 14 seguintes, em que São Paulo define a Escritura. Toda a Escritura foi inspirada por Deus. Ora, a inspiração é que faz uma espiritualidade, né? E significa o próprio fato do Senhor subir aos céus, como nós vamos celebrar ou celebramos aí durante o tempo da Páscoa, que nos envia o Espírito, que ele chama de Espírito da verdade, Consolador, Defensor, Advogado, etc. Então significa um Espírito que faz com que aqueles que se tornaram discípulos do Senhor pelo anúncio e pelo batismo, se disponham a ser conduzidos. Isso vai configurando uma espiritualidade, quer dizer, um modo de ser totalmente novo, que nasce a partir da inteira, vamos dizer, entrega para o seguimento de Jesus. Então, espiritualidade bíblica. Agora, São Paulo, quando diz, então, toda a Escritura é inspirada por Deus, e ela é útil. Então, São Paulo diz que a Escritura não é necessária, ela é um utilitário da igreja. A gente estranha, por que não é necessário? Necessário é a fé. Mas a Escritura é um utilitário. Para quê? Instruir. Primeiro verbo que São Paulo usa. Depois, corrigir,
arguir e educar. 4 verbos. Todos eles de aprendizado, de disposição do espírito, de abertura. Então a Escritura é o grande instrumento que o Espírito dá para a igreja. Só que a Escritura da igreja mesma surge junto com ela. O mesmo Espírito que inspira os escritores sagrados da igreja é o mesmo Espírito que funda a igreja. Então a Escritura e a igreja estão necessariamente juntos. O caminho da fundação da igreja, o caminho da elaboração da literatura bíblica são juntos, é o mesmo Espírito. Isso facilita muito, porque não deixa nascer uma oposição entre igreja e palavra. O mesmo Espírito que inspira a palavra é o mesmo Espírito que faz a igreja surgir do meio do paganismo, do meio do judaísmo e se espalhar em todos os povos, e a igreja adquire o rosto de cada povo e vai se configurando. Então, esse modo de ser da igreja, que é uma identidade, tem uma fonte, a espiritualidade, que se expressa onde? No culto, no ensino, na oração, no viver e praticar um modus diferente e novo. Perfeito. É por aí. Antônio, quando nós falamos sobre o desenvolvimento, digamos, de uma espiritualidade, nós temos aí um itinerário de leitura, reflexão e oração. Como é que você observa isso nessa caminhada do povo de Deus? Quando a gente abre a Bíblia, né, fala de um povo, desse povo de caminhada, desse povo que partilha experiências. Queria que você falasse. Deus nos fala de várias formas. Uma das formas é através da Bíblia. Mas Deus nos fala através da vida do povo. Se nós não soubermos ler a vida do povo, se nós não nos informarmos junto ao povo da sua vida, da sua história, né? Nós não vamos entender o que está na Bíblia. Sem essa leitura da vida do povo, sem nós estarmos em contato com os pobres para os quais Jesus veio, eu vim, né? Para evangelizar os pobres, trazer a boa notícia para os pobres, né? Nós não podemos entender o que está na Bíblia. E a Bíblia é perigosa. Porque, eu sempre digo, a Bíblia é uma luz muito forte. Se nós ficarmos olhando a Bíblia simplesmente, sem olhar a vida do povo, nós vamos ficar encandeados, igual o sujeito que está na estrada, vê aquela luz e perde, né? Olhar só a Bíblia, a gente encandeia, e por isso que há tantas interpretações que deturpam o sentido fundamental da palavra de Deus. Né? Sem a gente ter os olhos atentos para a vida do povo, nós não temos condição de entender a palavra de Deus que está na Bíblia. Frei Fernando, como então fazer uma leitura fundamental da palavra sem ser fundamentalista? Sim, é só lembrar que está lá na Dei Verbum, você me disse que o Padre Carlito passou tratou aqui deste assunto, né? Na Dei Verbum tem um vocábulo, no número 13, Deus usou de acomodação, ou condescendência, uma palavra que é cunhada por São João Crisóstomo, grande pastor da igreja, em Constantinopla, naquele século III antigo. Em todo caso, Deus usou de acomodação, significa Deus desceu a nós. Eu vi, eu ouvi, eu desci. Os 3 verbos da ação divina no Egito. Quer dizer, um Deus disposto de se achar, de ser comunicante, comunicador e compreendido. E para tanto, então, ele se aproxima de nós, porque nós não damos conta de alcançar a majestade divina em toda a sua inteireza. Mas Deus é um Deus que se acomoda a nós, quer dizer, que se aproxima.
Isso poderíamos chamar de uma pré-encarnação de Deus, que fala a nós, ou com nossas palavras, se mistura no meio do seu povo, como eu dizia em outra vez, que Deus acompanha seu povo exilado. Se o povo está em Israel, o Senhor está em Israel. Se ele é exilado para a Babilônia pela sua própria vontade, ele vai atrás. Então, quer dizer, é um Deus próximo. Portanto, capaz de ser compreendido, porque ele mesmo se faz próximo. Mais do que nós dele, ele de nós. Isso nós ouvimos muitas vezes. Quantas vezes a Escritura nos recomenda aproximar-vos do Senhor e ele aproximará de vós. Então essa pedagogia do estar próximo, do estar junto, aqui o Antônio está falando de estar no meio. Isso. De fato. Antônio, quando você falava da luz, né? Essa luz, ela precisa iluminar a vida. Quando a gente traz a dinâmica da leitura da palavra para a vida do povo, nós podemos também fazer memória daquilo que aconteceu ali nas experiências mais antigas, antes de Jesus. As comunidades, elas faziam essa memória, celebravam isso e, ao iluminar a vida, poderiam viver, digamos, os referenciais da sua fé, da sua identidade, daquilo que identificava essas pessoas como um povo? A celebração principal da igreja é a Eucaristia, a missa. E o que era? A missa onde nasceu? Ela nasceu da celebração da festa da Páscoa judaica. Foi a celebração da libertação do Egito. Então, a Eucaristia nasceu dentro de um contexto de uma festa de libertação. E toda a Eucaristia, ela só tem sentido se de fato ela ajudar a nos libertar cada vez mais, a libertar o povo de diversos caminhos aí, de diversos entraves que impedem o povo de ser povo. A falta de educação, a falta de saúde, a falta de moradia, tudo isso, né, que cria uma sociedade que se chama cristã, mas não tem nada de cristão, dividida em classe, uns sendo grandes e outros miseráveis, não tem sentido. Né? Então a Eucaristia, ela nasce nesse contexto de uma festa da libertação do povo, a Páscoa judaica. Né? E Jesus transforma isso para que essa celebração de fato que hoje nós celebramos tenha sentido se nós fizermos de cada celebração da missa uma festa de libertação, se nós estivermos envolvidos em buscar uma transformação da sociedade para que seja mais de acordo com o projeto de Deus. Olhando para a vida desse povo da palavra, Frei Fernando, como nós podemos entender essa prática litúrgica ainda, essa prática de contemplação da vida e de trazer isso para aquilo que nós vamos chamar da liturgia bíblica, até daquilo que nós vamos pensando dessas celebrações, como o Antônio bem lembrou, por exemplo, a celebração da libertação, celebração Pascal, de momentos, né, importantes da vida. Sim, o culto bíblico propriamente, a preocupação do culto bíblico é a manutenção da adesão à aliança. Ora, o Senhor é fiel. Então, o lado dele no contrato de aliança, de ser povo, é fiel, não há dúvida. Mas Israel está no chão. Coração, serviço, tendente à rebeldia. Então, o culto ele é estabelecido justamente para atualizar não só a compreensão de que Israel é o escolhido, é propriedade exclusiva do Senhor, e que o Senhor, então, tem direitos de ser acolhido, servido, adorado, amado, e Israel deve procurar toda a adesão possível ao seu Senhor e Deus. E então o culto é para isso, é para atualizar os compromissos da aliança. Ora, na igreja também,
O culto dominical, uma celebração, veja como São Paulo corrige a comunidade de Corinto. Preste atenção quando forem comer nesta ceia. Põe a tua mão na consciência, porque você pode estar comendo a sua condenação, se você não está aderido à mente daquele culto que se dava no primeiro dia da semana, que a igreja chamava de ágape, que era uma grande refeição na qual se partia o pão. Então, isso nos evita aquele literalismo, o tal fundamentalismo, fanatismo e muitos outros ismos, porque chama para o momento. A comunidade dos fiéis que se reúne no dia do Senhor deve estar coerente com o que ela está celebrando. Um Deus no meio de nós, do nosso lado. Este é o cálice da aliança eterna e atual. Então eu tenho que ser adequado a ela. Senão eu estou sendo o contrário, estou fazendo o contrário, né? Então acho que aí é a questão. Antônio, quando falamos dessa adesão de coração, digamos que isso é que chancela para que a gente possa de fato participar de modo pleno da celebração, da liturgia, naquilo que a palavra nos convida. E eu acho que, chamando a atenção para aquilo que você já disse, falar a vida do povo? Muitas celebrações, talvez a maior parte, é uma celebração etérea, lá nas nuvens, que não desce aí na vida do povo. E toda celebração, para ser realmente uma memória da paixão e morte e ressurreição de Cristo, ela tem que estar com os pés no chão, tem que estar alicerçada na vida do povo. Se nós celebramos uma missa simplesmente lá com os anjos e santos lá no céu, sem lembrar do sofrimento, da luta, da história do povo que está aqui, a nossa celebração não tem sentido, né? Então é preciso que a celebração seja de fato voltada para a vida do povo, e a vida sobretudo dos pobres, porque a palavra de Deus, quem realmente entende são os pobres, porque fala a linguagem deles, porque fala ao coração deles, né? O que nós vivemos aqui, né? As comunidades eclesiais de base, o que eram, né? Era o povo reunido celebrando a palavra, né? E juntos discutindo os seus problemas. Era uma vida diferente, não uma vida de quem vai lá na igreja, não tem participação, fica lá quietinho, ouvindo o padre lá falar e pronto. Não. A celebração tem que ser algo vivo, em que todos tenham uma participação real, né? E porque a celebração é um encontro dos cristãos. Acontece que a igreja acabou virando um espaço sagrado, que chega lá, tem que entrar quieto e sair quieto. Cadê o encontro? É o encontro que devia acontecer todos os dias, toda hora, fazer esse momento de vida, né, de irmãos que se encontram e que têm fé em Jesus. Perfeito. Antônio Canuto, colaborador da CPT, que trabalhou na criação do material bíblico com o título Deus na Vida do Povo. Eu vou agora para um rápido intervalo. Na volta, eu gostaria que o Frei Fernando pudesse falar um pouco sobre os pilares que embasam a espiritualidade bíblica e, é claro, a espiritualidade cristã. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta.
Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia. Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone Novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar. Estamos de volta com o nosso conhecimento da fé, seu encontro com a revelação da Palavra de Deus, o nosso estudo bíblico de toda semana, em que você é convidado, convidada a abrir a Bíblia e juntos fazermos esse percurso com a Palavra do Senhor. E agora é momento de acompanharmos a mensagem do Padre Janisson de Sá, assessor da Comissão Bíblico-Catequética da CNBB, que traz uma palavra para nós. Graça e paz em Cristo Jesus. A catequese forma, educa para a vida cristã, não simplesmente para este ou aquele sacramento. Claro que aquele que faz o caminho de fé deseja receber os sacramentos. Lembremos-nos, e vocês podem ler em casa, Atos 8, 26 a 40, o encontro de Filipe com o eunuco. A partir do momento que Filipe anuncia a palavra, explica a palavra para ele, ele pede para ser batizado. Aqui tem água. O que impede que eu seja batizado? A partir da conversão, vem um desejo sempre maior de viver com Jesus, de seguir a Jesus, de anunciar Jesus Cristo. A catequese, como nós sabemos, é para a vida cristã. E quem são os interlocutores ou destinatários? Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, enfim, todos os interlocutores, todas as idades. E existe em nossa comissão bíblico-catequética uma preocupação com aqueles que já receberam sacramentos, mas que muitas vezes se afastam, se distanciam. Por isso, a comissão, com muito cuidado, preparação, em colaboração com outras duas comissões, com a Comissão Família e Vida e a Comissão Episcopal para a Juventude, prepararam este material, para adolescentes e jovens que já receberam os sacramentos da iniciação à vida cristã. Adolescentes e jovens a caminho do Mestre, publicado pela editora da CNBB. O que nos é oferecido neste material? São mais de 40 encontros que podem ser desenvolvidos por adolescentes e jovens nas paróquias e comunidades, mas aqueles que já receberam os sacramentos. Se na sua paróquia, na sua comunidade, tem alguns jovens, alguns adolescentes que desejam se reunir para rezar, refletir, aprofundar temáticas importantes sobre Jesus Cristo e a nossa igreja, conheçam esse material e poderão assim aproveitar de toda a riqueza que esta equipe preparou. Foram mais de 40 catequistas que trabalharam na redação, na elaboração deste material. Então, vamos fortalecer as diferentes iniciativas para fazer com que a mensagem de Jesus chegue a todas as pessoas. Você que conhece adolescentes e jovens na sua comunidade, faça o convite, motive para que se reúnam, formem um grupo e possam assim caminhar juntos, seguindo o nosso Mestre Jesus Cristo. Muito obrigado, Padre Janisson, pela sua participação aqui no nosso Conhecimento da Fé. Gratidão por esse momento. A espiritualidade bíblica, você sabe, é uma espiritualidade que fundamenta a nossa fé. Fé que brota da pessoa de Cristo. E quando nós falávamos, antes de ir para o intervalo do primeiro bloco, Frei Fernando, sobre a espiritualidade bíblica, trazemos 3 pilares em que ela deve se fundamentar.
E a fé cristã, no caso, se fundamenta aí em 3 pilares: Sagrada Escritura, o magistério e a tradição. Por que desses 3 pilares? Por que desses elementos que devem ser reunidos na iluminação da própria espiritualidade dos fiéis? Eu começaria tentando expor esses 3 conceitos. Perfeito. A tradição é a dinâmica, a vida. Tradição é aquilo que eu recebo e passo. Nossos pais nos contaram, agora nós estamos vendo. Isso é tradição. Toda a Escritura vem dessa oralidade da palavra. Os pais nos contaram, nossos avós nos contaram, nós temos nossos filhos e vamos contar a eles, e assim. Isso é a vitalidade. Isso se chama oficialmente, na dogmática, tradição apostólica. O magistério é que está a serviço tanto dessa vitalidade que se passa e que se comunica pelo convívio, pelo viver em comunidade ou em igreja, e o resultante escrito, que é estático. A Escritura você não vai escrever nela toda a vida. A igreja mesmo se achou na obrigação, sob Pio X, de definir a Escritura, se encerrou com a morte do último apóstolo. Portanto, significa, a Escritura Deus disse o que tinha que dizer. São Paulo vai dizer que Jesus é o amém de Deus. Ora, o amém é a última resposta de uma prece, ou de uma súplica. O São Paulo fala, Jesus é o sim de Deus. Significa, Deus está a nosso favor. Desceu no meio de nós. Então, esses 3 elementos são necessários, a coerência entre eles. O magistério, o que significa? É o ministério de ensino. Significa, da audição da palavra se mantém a vida. E a vida se transmite pela vivência, seja desta palavra ouvida, seja da ação dessa palavra na vida. Na vida. Que santifica, que liberta, que perdoa, que se abre, que se doa. Todo aquele modo de Jesus, por exemplo, falar na casa de Mateus, eu não vim para os justos estão justos. Eu vim para os enfermos. A comunidade dos fiéis é uma comunidade aberta, não para quem está justificado, mas para quem está a caminho na busca da saúde, da salvação, do perdão e tantas liberdade e tudo mais. Então, esse dinamismo vem de onde? Da audição da palavra. Então, a coluna principal, praticamente, é a palavra. Mas quem escreve a palavra? O mesmo Israel, que ouve ela é que vai escrevendo. Então, tradição e palavra vão juntas. E tudo isso configura a chamada revelação divina. Deus se comunica a nós pela palavra e pela vida. A vida nós chamamos de tradição. Então são as 2 fontes da revelação. Deus se dá a conhecer e fala a nós de tal modo que nós ouçamos nas nossas palavras. Deus se acomoda a nós. Então acho que é por aí que estão as colunas de onde nasce a espiritualidade bíblica e cristã. E, Antônio, quando você fez a experiência de construir esse subsídio Deus na vida do povo, eu queria que você pudesse partilhar qual que foi primeiro o destinatário e qual foi a sua maior dificuldade que você buscou responder ao apresentar o subsídio. Esse subsídio aparece como produção da prelazia de São Félix do Araguaia. Certo. Eu trabalhei lá 26 anos. Né? Em São Félix mesmo? Na prelazia de São Félix do Araguaia com o bispo Pedro Casaldáliga, depois que eu vim para a CPT. Né? Mas nós chegamos, o povo praticamente, a quase totalidade era analfabeto. Quem tinha muito estudo tinha 4º ano primário. Né? E era uma região isolada que
uma vez ou duas por ano aparecia um padre, fazia batizados e tal. Mas aqui nós precisamos dar um fundamento bíblico para o pessoal, né? Agora, como? E aí, nós criamos um modelo bem diferente. Cada encontro desses, são 30 encontros, partem de um quadro que foi multiplicado em pano, foi distribuído para as comunidades, para os encontros, né? A partir da vida do povo, o que depois a Bíblia nos diz, né? Então, cada encontro desse parte de o que nós estamos vendo, o que nós encontramos na Bíblia, né? E depois isso aqui foi feito e tudo mimeografado. Mais tarde é que o Frei Beto passou por lá, foi dar uma assessoria, viu o material que a gente tinha, disse, não, isso é... E propôs para a Vozes, e a Vozes publicou, né? Por exemplo, o batismo, né? E nós tínhamos um padre claretiano, o padre Faliero Bonsi, que era um artista muito bom, então, que foi fazendo as ilustrações, né? Por exemplo, a gente fez o batismo, a missa, a igreja, a crisma, a família, né? Foi fazendo todo esse material, né? Que era preparado para a Assembleia do Povo de Deus, né? E sempre com leituras bíblicas para complementar isso que estava sendo escrito aí, né, em poucas palavras, né? Então, era um tipo de trabalho feito para para um povo de difícil leitura, que quase não sabia ler, e para, então, tentar dar uma formação mínima de que existe nessa Bíblia, que a maior parte nem conhecia a Bíblia, né? É interessante observar isso, Antônio, que você está dizendo, porque é justamente olhando a realidade do povo, vocês buscaram produzir esse subsídio. Nós podemos dizer, Frei Fernando, trazendo aí para uma amplitude maior daquilo que é a Bíblia concebida, aquilo que são os textos, muito daquilo que foi colocado, muito da ordem daquilo que foi apresentado, também contemplou a realidade do povo daquela época? Sem dúvida. Por exemplo, vocês veem a docilidade de São Paulo, enquanto discípulo convertido do farisaísmo. Como ele, vamos dizer, esperneia, vamos dizer assim, ou ele sofre para transformar o anúncio do Evangelho conforme o grupo que o acolhe. É claro que ele vai começar, como ele afirma, que ele começa sempre pelas sinagogas, por causa daquela palavrinha de Jesus, né? Os primeiros, né? Os primeiros chamados. Não respondem, vai aos últimos, né? Então, mas sempre, nenhum judeu pode acusar Paulo de que Paulo não lhes deu chance de ouvir o Evangelho. Aí os rejeitavam. Mas aí Paulo parte para os pagãos. É claro, Paulo muitas vezes está acostumado com o método judaico, então é claro que ele vai ter a tendência de privilegiar aquele, mas ele vai se acomodando à plateia gentia, pagã. Na Galácia, uma fala dele, uma é aquela de leitura, por exemplo, atenienses, eu vos vejo e tal. Os Gálatas, Gálatas estúpidos, como é que vocês abandonaram? Eu pintei para vocês o Cristo crucificado e vocês o negam, querendo voltar à lei de Moisés. Quer dizer, então é um homem que faz de tudo para fazer com que a palavra alcance a assembleia reunida para ouvir essa palavra. E também aquelas assembleias que Paulo encontrava não eram muito distantes daquelas de Dom Pedro, né? Porque eram mão de obra, escravos, servos. Gente simples. Gente simples. Então a igreja, o ministro da palavra, ou o apóstolo,
ele tinha que se desmanchar, achar meios, como ali, por exemplo, achar os panos desenhados com as situações. Gente, vamos ver aqui, o que Deus está falando disso? Né? Então, isso é típico do ministério da palavra, porque o Senhor, a Escritura só tem razão de ser para alcançar o ouvinte. Estudo da Escritura, né, por ela mesma, não tem papel. A Escritura é para instruir, é para corrigir, é para arguir, questionar e educar. Então são todas coisas que se transformam em ação, em vida, tá? E isso evita qualquer uso estranho da Bíblia, como é o tal do fundamentalismo, e literalismo e tantos outros vícios do estudo ou da audição da palavra de Deus. E nem por isso Deus é calado. Deus continua falando com aquela mesma eficácia de sempre, é uma palavra viva, incômoda. E nós podemos ver isso, Antônio, também na ressonância da vida desses grupos, dessas pessoas que trazem elementos que vão se identificando naquilo que a palavra também traz nas suas narrativas, nas suas situações, né? Talvez seja nessa comparação entre a fé bíblica e a vida do povo é que a gente se encontra e vai se entranhando cada vez mais. Exatamente. Eu fui padre durante 29 anos, né? E quem me assim arguiu de uma forma muito intensa foi uma senhora chamada Ana. Falou: vocês rezam lá, tomai e comei todos vós, isto é o meu corpo. Depois, tomai e bebei, e vocês só dão aquela hóstiazinha lá. Por que não bebe o vinho? É um argumento que não tem como dizer não. A partir daquele dia, todas as celebrações foram sob pão e vinho. Porque não tem como dizer. A lógica, a pessoa, o povo entende, né? E é por isso, né? Eu acho que nós temos que ter um olhar muito mais atento para o povo, para aqueles, sobretudo aqueles mais, os menores, não aqueles da classe dominante, mas aqueles lá mais massacrados, que eles estão procurando, ansiando de fato um mundo diferente a um mundo igual Jesus propôs, né? Então eu acho que é por aí que o caminho que nós temos que começar a trilhar e continuar trilhando onde já existe isso, né? Isso é importante, até porque as comunidades elas são chamadas a essa proximidade com a pessoa de Jesus Cristo e, é claro, com a palavra de Deus. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Na volta tem mais conhecimento da fé aqui na TV Pai Eterno. Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia. Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone Novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar. Conhecimento da Fé está de volta, agradecendo a sua audiência e, é claro, a sua participação. Agradecendo também a participação aqui do Frei Fernando, do Antônio Canuto. Falar da Bíblia e da espiritualidade bíblica. Tem muito disso da vida do povo, como descreve Frei Fernando lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 32. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Sim. E por meio da Sagrada Escritura a gente visualiza essa identidade. Como é que a gente pode entender esse ser um só coração e uma só alma da vivência desse povo?
É justamente São Lucas, quando comenta, elabora os Atos dos Apóstolos, ele intercala ideal e realidade. Por exemplo, então, ele dá o grande ideal, um só coração, uma só alma, tinham tudo em comum. Depois, narra um fato negativo. Alguns discípulos não participavam dessa comunhão, ou afastou-se dela, ou agrediu ela com uma atitude contrária. Então significa, São Lucas privilegia aquilo que brota da pregação de Jesus, né? Onde 2 ou 3, Mateus, né? Se fazem irmãos, disposição, se o teu irmão te ofendeu, oferece o perdão, né? E depois as parábolas lucanas do Evangelho de Lucas, sinótico, né? E enriquece toda a pregação de Jesus, mostrando como Jesus ensina a atitude do coração, né? E Jesus, em Mateus, também vai falar do coração de Deus, né? Quer dizer, o coração manso, desarmado, lá nas bem-aventuranças, bem-aventurados os pacíficos, os mansos. Então, isto aí significa que Lucas está narrando como as comunidades eclesiais apostólicas antigas se deixavam conduzir pela doutrina de Jesus, como queriam ser bem-aventurados. E por isso a preocupação, seja do perdão, seja da mansidão e seja tinha um só coração, significa uma só disposição. Porque na Escritura o coração é o quê? É o destinatário da palavra. Você abre os teus ouvidos, ouve a palavra, e onde ela se planta? No coração, que é terreno. Visão bíblica de coração é terreno, lugar onde se deposita a semente. O fruto é aquilo que sai da boca, do que o coração está cheio. Não? Então, a espiritualidade bíblica tem esses elementos que têm a ver com a compreensão do corpo humano. Ouvido é entrada, boca é a saída, coração é depósito, é terreno, é lavoura. Então, falar de coração manso ou de um só coração significa inteira disposição de audição. Então, ser manso de coração significa o quê? Desarmado, desarmado. Não é ser mole, é ser acessível, né? Sem interesses escusos. Então, a espiritualidade bíblica, ela vai se assentando na compreensão que o povo bíblico tinha da pessoa humana. O que é uma pessoa? É alguém que ouve. Primeiro verbo bíblico, mais numeroso em toda a Bíblia, é o verbo ouvir. Não é falar, é ouvir. Porque a fala vem de uma audição. A minha boca vai falar do que entrou pelo meu ouvido, né? Então isso é o quê? É aquele costume semita da instrução. Filho, inclina teu ouvido. Não manda inclinar o coração, manda o ouvido. Porque o coração só é atingido pelo ouvido. E onde se dá isso? Em casa. Em casa. Quando os pais ou a família, os idosos principalmente, têm tempo de falar aos ouvidos dos outros. Por isso que na igreja a assiduidade no ouvir é que garantia a autenticidade da igreja. Porque o ouvido vai se transformar pelas mãos e pela boca em ação e em palavra, né? Então aí é um pouquinho assim da compreensão do homem. O homem é um ser aberto, que é capaz de ouvir. E, portanto, capaz de comunicar, falar. O lugar da palavra na comunidade primitiva, Antônio, é central, né? A comunidade que se reúne em torno dessa palavra e até mesmo, como o Frei Fernando disse, né, no inclinar o ouvido para escutar as tradições, escutar as memórias e fazer com que isso se torne ressonância na vida desse mesmo povo. A leitura da palavra nas comunidades, ela parte de um princípio, digamos, somente daquele do conhecimento teológico ou, pelo contrário, de uma leitura e de uma iluminação da experiência?
Pegando o gancho aqui do Frei Fernando, Sim. ouvir que é o importante, né? E o Papa, ao convocar o sínodo da sinodalidade, o que ele propõe? Vamos ouvir, né? Sobretudo ouvir o povo, ouvir a igreja toda, né? Então, nessa dinâmica, a gente tem que... A palavra de Deus já foi falada. Hoje nós temos que ouvir a palavra de Deus que sai da boca do povo. O povo continua recebendo o Espírito Santo também. Ele continua sendo um mensageiro de Deus. Por isso que a tradição, né, é algo que vai se mudando, porque é a vida que está em jogo. A partir de tudo que a vida nos fornece, vai modificando, nós temos que atualizar de acordo com os princípios fundamentais, mas atualizar para a realidade de hoje, para a realidade do povo, para o interesse e a preocupação com aqueles que estão desligados, escanteados, se tornaram fora de qualquer caminho de aceitação, né? Frei Fernando, no capítulo 4, a partir do versículo 14, especificamente no versículo 18 de Lucas, fala um capítulo todo, Antônio, de espiritualidade. E no versículo 18, quando diz que Jesus tinha aberto o livro do profeta Isaías, ele proclama: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar o Evangelho aos pobres. Enviou-me para proclamar a liberdade aos presos e aos cegos a visão, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar um ano do agrado do Senhor. Frei Fernando, falar sobre espiritualidade, podemos dizer, é colocar esta passagem do profeta Isaías em prática, como Jesus o fez em sua vida? Sim. É deixar-se conduzir pelo Espírito, né? Porque o Senhor começa dizendo do resultante dele ser um homem conduzido pelo Espírito. E o Espírito o levou para o deserto. O Espírito o pôs de frente da tentação. O Espírito agora o coloca no anúncio da boa notícia, o Evangelho, libertação, etc., né? Então, o que é decisivo para a espiritualidade é a disposição para o Espírito que está na comunidade, né? O Espírito que conduz a igreja, que mantém ela na sua dinâmica ou na sua tradição, é que ela vai passando o bem recebido gratuitamente para aqueles que não o têm, e vai operando assim a chamada salvação, não? Isto é, o alcance da dignidade que Deus quer e tem para todos nós, o que nos criou para ela, né? Então, a espiritualidade mostra que o Espírito do Senhor está, quer dizer, Jesus está proclamando. Gente, a razão de eu estar aqui é esta: é ser conduzido para o Espírito para operar o que Deus planejou para o Israel, ou para seu povo e para o mundo inteiro. Por isso que atendendo o Evangelho de Lucas é sair do judaísmo, é espirrar para a ação missionária, saída, né? Como gosta o Papa atual, né? Em salida, uma igreja em salida, quer dizer, escapando das peias e anunciando a novidade do reino. Deus quer reinar no meio de nós, estando no meio de nós, nos dando seu Espírito. É por aí. Caminhando para o final do nosso programa, eu queria que você, Antônio, pudesse deixar para quem está em casa uma mensagem para o cultivo da espiritualidade bíblica na vida da comunidade. Eu acho que esse texto de Lucas 4, que toma de Isaías, de fato, esse é o parâmetro da nossa espiritualidade. O cristão
tem que ter, o Espírito do Senhor me conduziu para a evangelizar, trazer a boa notícia aos pobres, trazer a libertação aos cativos, aos oprimidos, né? É isso que é a espiritualidade cristã. Tudo o resto, eu acho que sai fora do caminho que Jesus colocou. E por isso, Jesus foi fiel e por isso mataram. Porque ele não se submeteu ao domínio daqueles que eram os senhores do tempo daquele espaço, né? Por isso que o mataram, né? Mas a vida é muito maior. Ele ressuscitou, mostrando que esse caminho tem que ser seguido. Perfeito. Frei Fernando, queria que o senhor deixasse também uma mensagem para quem está em casa, para o cultivo da espiritualidade bíblica e principalmente o amor à celebração, à liturgia na comunidade. Eu gostaria de recomendar a paciência dos ouvintes, principalmente aqueles que estão empenhados em ler a Sagrada Escritura, essa assiduidade, essa familiarização com a palavra, não é para domesticá-la, mas para ouvir, deixar ela adquirir aquela crueza e acuidade, finura, com que ela é capaz de questionar a nossa consciência, o nosso coração, para que sejamos dóceis ao Deus que nos deu o seu Filho. Então, que aproveitem este empenho da audição e da leitura da palavra. Obrigado. E eu quero agradecer aqui a presença do Frei Fernando Inácio Peixoto de Castro, frade franciscano e professor de Sagrada Escritura. Muito obrigado pela sua participação, Frei Fernando. De nada, é um prazer. E Antônio Canuto, agente de pastoral, colaborador da Comissão Pastoral da Terra, da CPT, que exerceu o ministério presbiteral aí por quase 30 anos, né, Canuto? Obrigado pela sua oportunidade, sua partilha. Eu continuo padre casado. Claro, isso mesmo. De modo a nova vertente. E de alguma forma também realizando o seu ministério, trazendo aí essa facilitação junto ao povo de Deus para o conhecimento da palavra. Obrigado, Antônio. E a você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência, obrigado por sintonizar a TV Pai Eterno nesse momento em que nós rezamos a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de nossa Mãe, Nossa Senhora, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua audiência. Até o nosso próximo Conhecimento da Fé aqui na TV Pai Eterno.